Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos de como estreitar o relacionamento entre síndico e condômino, entre síndico e morador. Como criar uma relação harmônica que trará benefícios a todos no condomínio. Tem muito pano para manga aqui hoje. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais aqui da cidade de São Paulo. Ellen Barba. Ellen, muito bem-vinda novamente ao programa. Muito obrigada, Ricardo. É sempre uma honra estar aqui. A honra é nossa. E Gustavo Oliveira. Gustavo, prazer enorme ter você com a gente novamente. Ricardo, o prazer é todo meu. É muito bom estar aqui. Bom, nós temos aqui um ponto que tem a ver muito com o ser humano, né? Não é só a questão condominial. Então você tem a questão de ter alguém com o poder, né? No caso, o síndico com o poder da caneta, com o poder de algumas decisões, e cada decisão é uma afronta, muitas vezes, a uma parte daqueles condôminos. Então, você decidir por algo, você vai agradar uma parte e vai desagradar a outra. E, além disso, você tem aquela visão, já aquele preconceito, muitas vezes, de que o síndico faz as coisas para se beneficiar ou para ter um benefício financeiro, que não é a maioria, embora exista, né? A gente briga contra isso, mas tem aquele, legal, o Gustavo mudou de carro, né? Legal, a Ellen tá ganhando 5 mil para ser síndica do meu condomínio, não faz nada, vem aqui uma vez por semana. Quer dizer, ninguém vê o trabalho que é feito e ninguém vê que o Gustavo trocou de carro, mas não foi por conta que ele hoje atende 10 clientes, quer dizer, trabalha igual um condenado e aí consegue trocar de carro. Mas brincadeiras à parte, existem alguns distanciamentos, né, da relação morador, condômino / síndico, e a ideia do programa de hoje é como a gente romper esse distanciamento e trazer um estreitamento. Ellen, começa com você. Olha, Ricardo, eu acho que a gente tem que partir do princípio da empatia com todo mundo, né? Tanto a nossa relação com os moradores, com os condôminos, como o contrário, os condôminos também com a gente, né? Eu acredito muito que quando o morador procura um síndico, nem sempre é por uma coisa boa. Na verdade, acho que 90% das coisas não são tão boas. Então, a gente tem que tá com a cabeça aberta, tá com os ouvidos abertos, com essa intenção de empatia. Porque se você não tem essa intenção de empatia dos dois lados, acaba que já começa com aquele bloqueio, né? Já não flui. Né? Então, temos uma dica já inicial aqui de dar atenção empática aos problemas que vêm dos condôminos, mesmo que alguns deles não sejam tão racionais ou tão plausíveis, né? Eu acho que a maioria das questões não são tão racionais, né? A gente tem que entender o porquê que aquele morador está falando aquilo, né? Às vezes, se a gente, né, carga de trabalho, tudo, já vai sem uma visão empática para aquilo, você recebe aquilo de uma maneira ruim, o morador fica insatisfeito e aí possivelmente a relação já está desconstruída. Até você reconstruir novamente é muito mais difícil, né? Exatamente. Gustavo, doída algumas vezes, a gente estava falando aqui, a Ellen disse dessa relação, da empatia, mas a gente tem algumas pessoas que beiram a insanidade para manter um relacionamento sadio, né? Olha, Ricardo, eu ousaria dizer que esse é um dos temas mais... Eu sou fã, eu assisto. É um dos temas mais importantes tratados aqui na Conde TV, viu? Porque é essencial para boa gestão. O bom relacionamento é essencial. E lidar com o ser humano é muito difícil. Cada ser humano é um mundo inteiro de vivências, de alegrias, tristezas, traumas. Sim. E nesse sentido, você está certíssimo. A gente tem que saber, que alguns você, com uma boa empatia, você vai conseguir lidar, mas alguns você não vai conseguir contornar algumas situações. E o síndico, como você bem citou aí, ele representa o poder no condomínio, né? O condomínio ele é uma microesfera política. E no nosso Brasilzão, a gente
falar de política, você já associa com traumas. Então o síndico tem que abrir o coração de forma empática, tem que entender que muitas vezes aquele condômino que está chegando para ele tem um trauma, ele está vendo ali no síndico uma pessoa que às vezes não é. O síndico às vezes ele é totalmente competente, transparente, honesto, correto, mas o condômino, o morador, e é muito importante porque o relacionamento tem que ser bom com todos os moradores, Sim. sendo eles condôminos ou não. Então o morador pode estar projetando naquele síndico um trauma que ele tem das várias vivências que a gente infelizmente tem, das várias experiências traumáticas na política brasileira, né? Não só na política, como com chefes, como com pais, como Sim. com maridos e mulheres. Psicologia explica. A psicologia explica, né? E Ellen, como a gente... Você falou já um ponto importante da escuta empática, tentar atender, mas que ação proativa nós podemos ter dentro de um condomínio para tentar derrubar esses muros ou essas barreiras que existem? Eu acho que, pegando esse gancho do Gustavo com relação até à política brasileira, eu acho que a gente tem que ir para o viés da transparência sempre. Então, informar, estar disponível, sempre conversar de forma muito aberta. Não adianta a gente se fechar numa redoma, porque a gente vai estar reforçando essa visão, né, daquele síndico autoritário que muitas pessoas já passaram, ou o pai autoritário, ou o chefe. Então a gente tem que... eu acredito que o princípio da transparência, quando aplicado, a gente consiga já quebrar essa barreira também. Transparência é um ponto crucial, né, Gustavo? E transparência não é só demonstrar todos os números, é demonstrar de maneira clara, né? Então, o investimento na comunicação, acho que é um ponto crucial, né, Gustavo? Não tem como, e você já deve ter percebido, Ricardo, seja qual for o tema que a gente trata aqui, a gente sempre esbarra na comunicação. Sim. Comunicação, É o transparência. veículo, né? E a boa comunicação, ela é essencial para que o síndico promova esse bom relacionamento, né? Então o síndico tem que ter um plano de comunicação. Ele tem que desenhar... Que a maioria não tem. A maioria não tem. E eu não sou da área, mas eu já pesquisei muito, e não é de tão grande complexidade. Não. Você tem que desenhar um plano de comunicação, você tem que saber quais são os temas que serão abordados, em quais meses você vai abordar aqueles temas. Além disso, você tem que estar antenado no que está acontecendo no mundo, antenado no que está acontecendo dentro dos condomínios, e sempre você tem que ser proativo, entendeu? Começou um burburinho no condomínio sobre a piscina que não foi limpa porque quebrou a bomba. Você já tem que lançar lá no elevador, senhores, a piscina está sendo consertada, pedimos desculpas pelos transtornos, aconteceu isso, que fugiu caiu uma chuva ali, que caiu um raio gigante que desviou, sei lá, da SPDA, ou entrou uma água que não esperava, o elevador quebrou. Estamos nos antecipando, então você tem que ser proativo e seguir o plano de comunicação. Me veio aqui na cabeça um ponto, você falou de comunicação nos elevadores, que geralmente é eletromídia, né? Que a gente põe, que é excelente. Mas me veio a questão também do incentivo do síndico de que os moradores usem o aplicativo e o site para debruçarem de maneira clara sobre as contas, por exemplo, né? Então você tem hoje muitas administradoras com muitos aplicativos que permitem ele ir lá e verificar todas as contas que foram pagas, inclusive clicando na nota fiscal e lendo o que realmente foi pago. E aí eu acho que um dos pontos, e muitas vezes eu ouço o pessoal falando, mas tá lá e ninguém quer ver. Então eu acho que essa parte de pegar no colo, entre aspas, né, e falar, entra aqui, vamos fazer, você precisa entrar para ver. Quanto mais gente estiver entrando, estiver vendo, você vai diminuindo esses problemas e quebrando essas barreiras. Concorda, Gustavo? Plenamente. Dentro do plano de comunicação, uma das abas são os canais. E aí você tem que estimular o condomínio a conhecer cada um daqueles canais. Tem o canal aplicativo, tem o canal elevador, tem o canal assembleias, que é uma forma de fazer o plano de comunicação. Tem o canal síndico, estar presente, estar disponível, falar olho no olho com aquele que precisa de um pouquinho mais de demonstração de empatia. É essencial você conhecer os canais, disseminar os canais, promover, trazer cada um dos moradores para dentro da gestão do condomínio. Perfeito. Ellen, você é uma artista. Sim. Como toda artista, você tem uma sensibilidade maior do que dois brutamontes aqui que não são artistas.
essa sensibilidade de ter alguma ideia de criar uma coisa nova dentro do condomínio, não sei o quê, de ter uma criatividade, de se criar algo que aproxime os moradores. Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que é muito positivo, né? Eu acho que nós, enquanto síndicos, conseguimos identificar alguns pontos chaves dentro daquele condomínio, né? Acho que hoje a gente pode falar muito, por exemplo, de espaço pet, né, que normalmente dá problema nos condomínios, começa aquele burburinho, aquela coisa. Então, se a gente se antecipar, fazer alguma ação, fazer um dia da confraternização, você já quebra também aquele paradigma. E é algo completamente inusitado, né? Você fazer essas quebras de paradigma de maneira positiva, sempre procurando o positivismo, né? Até ele falou dos burburinhos, a gente tem que se antecipar aos burburinhos, né? Então... Sim. Fazer pequenas ações, pequenas comissões e unir o condomínio. Eu acho que a gente vive um momento de muita desunião às vezes, né? Não é todo o caso, mas a gente encontra essas cenas, né? Então, fazer uma união condominial. Eu acho que esse caminho é super positivo para a gente ir quebrando e aproximar os condomínios da gente e vice-versa, né? Esse é um ponto que eu queria falar sobre aproximação. Antes, e aí? Tá gostando do canal? Tá gostando do programa? Gostou do estúdio novo? Então comenta aí. O que você achou legal? O que não achou legal? E nos ajude a curtindo e compartilhando as informações de qualidade. Queria falar sobre aproximação. Que técnicas nós podemos criar para aproximar, trazer esses condôminos para a gestão? Para que eles não tenham a gestão do síndico, do corpo diretivo, contra, muitas vezes, os condôminos, sendo que na verdade é a favor. Quais são as técnicas que devemos usar? E também queria que vocês trouxessem alguns cases já realizados nos condomínios de vocês. Bom, vocês têm um intervalo aqui para pensar e a gente já volta com esse assunto. Sexta-feira te encontro com essas respostas e muito mais. Até lá!